Olá! Neste vídeo eu vou mostrar, do zero, como criar um portal de notícias de esportes igual a esse que você está vendo na tela. Repare como ele já vem completo. A página inicial cheia de matérias, o menu com as seções e os espaços de anúncio, tudo organizado e no ar. Ele até cria stories automáticos, no estilo Instagram, a partir das suas notícias. É só clicar aqui em Stories. Cada notícia vira um story em tela cheia, com a foto de capa e o título, passando sozinho, igualzinho às redes sociais. E cada matéria tem a sua própria página, com foto de capa, conteúdo e comentários. Olha só como fica uma matéria por dentro. E o melhor, dá para montar tudo isso em poucos minutos, sem escrever uma única linha de código. Então acompanhe comigo, que eu vou ensinar o passo a passo completo, do início até o site no ar. Para criar um site desses do zero, o primeiro passo é entrar no site oficial do Jornal Box. Essa é a página oficial. Para começar, clico aqui em Criar meu site grátis. Chegamos na tela de cadastro. Se você já tem uma conta, é só clicar aqui em Entrar, no rodapé. Como eu ainda não tenho conta, vou criar a minha do zero aqui. Também dá para se cadastrar com o Google, em um clique, neste botão. Mas eu vou fazer o cadastro completo para mostrar todos os campos. Começo preenchendo aqui o meu nome completo. Em seguida, preencho o meu e-mail de acesso. Vale usar um e-mail válido, porque é por ele que você entra na conta. Depois, crio uma senha com pelo menos 8 caracteres. Aqui tem o campo Onde nos achou. Como você está me vendo pelo YouTube, eu seleciono a opção YouTube. Logo abaixo, informo meu número de WhatsApp. É por ele que o Jornal Box fala comigo sobre a minha conta. Agora marco aqui, concordando com os termos de uso e as políticas. Agora clico em Criar conta. Vou aguardar alguns segundos enquanto o sistema cria a conta e faz o login automaticamente. A conta foi criada com sucesso. Observe que já estamos no sistema e fomos redirecionados para a tela de criação do site. Agora vou criar o site. Repare que eu não pago nada agora. Monto o site inteiro de graça e só pago depois, quando ele estiver pronto. Vou dar o nome de Arena Esportes BR pro site. O endereço do site já é gerado automático, a partir do nome. Agora o tipo de site. Ao abrir este campo, aparecem duas opções: criar um blog ou criar um portal de notícias. Você escolhe qual será o seu site. No nosso caso, vou deixar como portal de notícias. Em seguida, a categoria principal do site. Aqui também abre uma lista com as categorias disponíveis. É o assunto central que melhor representa o seu site. Vou selecionar entretenimento. Agora as cores do site. Existem duas formas de escolher a cor. A primeira é clicar no quadrado colorido e arrastar o cursor na paleta até chegar na cor desejada, assim. A segunda forma, mais precisa, é digitar diretamente o código hexadecimal no campo, que é o que farei para a cor secundária. Após concluir esse passo, faço clique em Criar site grátis. Pronto, o site já está no ar e caímos direto no painel de controle. E olha só, bem no topo já aparece o aviso de que o seu site está online, com um botão para acessar o site na hora. É só clicar ali sempre que quiser ver o site publicado. Esse aqui é o painel, onde você acompanha o resumo do site. Bem no topo, estes blocos trazem os números principais, como visitas e posts publicados. E logo abaixo, este gráfico mostra a evolução das visitas do site ao longo do tempo. Como o site acabou de nascer, ainda está tudo zerado. Então, vamos começar a deixar tudo configurado. Antes de adicionar conteúdo, é necessário configurar a base corretamente. A inteligência artificial utilizará esse contexto para garantir o acerto das informações posteriormente. Vou revisar cada aba individualmente. Para acessar essas opções, no menu localizado no lado esquerdo da tela, realizo o clique em Configurações. A primeira aba, Informações, é o coração do site. Começo pelo nome. O slogan, que é a frase curta de identidade do site. E uma descrição mais completa do que é o site. Um campo muito útil é o idioma do site. Ao abrir, você escolhe o idioma em que o tema e o conteúdo gerado pela inteligência artificial vão sair. Se o seu público for de outro país, é aqui que você define. Logo abaixo, o telefone de contato. Ele é opcional, mas se você preencher, aparece no site para os visitantes entrarem em contato. E o campo de CNPJ também é opcional. Se você tem empresa e preenche aqui, o número aparece no rodapé do site, passando mais credibilidade e profissionalismo. Ainda nesta aba existe o botão Importar conteúdo de exemplo. Ele preenche o site com posts e categorias de demonstração só para você ver como fica. Eu não vou usar, porque vamos criar conteúdo real depois. Fica só o registro de que existe. Após preencher os campos, clico no botão Salvar configurações. A operação foi concluída com sucesso e as alterações foram salvas. Agora, na parte superior, acesso à aba Redes Sociais. Aqui eu coloco os links completos das minhas redes. Eles viram os ícones no rodapé do site. Começo pelo Facebook. Em seguida, o Instagram. E o canal do YouTube. Se você deixar algum campo vazio, o ícone daquela rede simplesmente não aparece no site.
Um ponto fundamental: utilize sempre o endereço completo, iniciando com HTTPS. Apenas o nome de usuário não é válido. Em seguida, faça o clique em Salvar redes. Concluído, salvei com sucesso. A próxima aba apresenta a opção de domínio. O site inicia com funcionalidade no subdomínio gratuito do Jornal Box. Entretanto, um domínio próprio transmite muito mais profissionalismo e é necessário para configurar o Analytics e o Search Console do Google. O processo é: você compra o domínio em um registrador e digita ele aqui neste campo, apenas o nome, sem HTTPS na frente. Após digitar as informações, é necessário clicar no botão Salvar domínio. Neste momento, não será realizado o clique, pois trata-se apenas de uma demonstração, mas é nesse local que a ação deve ser executada. O painel exibe os registros de DNS que devem ser copiados e colados no registrador de domínios. Quando a propagação do DNS for concluída, o Jornal Box ativa o domínio e o certificado de segurança de forma automática. Agora, a aba de integrações, onde é possível conectar o site a ferramentas externas. Nas redes sociais, é possível conectar o Facebook, o Instagram, o TikTok e o X, antigo Twitter, para publicar os posts automaticamente nesses canais. Também está disponível o Google AdSense, que permite conectar a conta de anúncios do Google para monetizar o site por meio de publicidade. O Index Now é uma ferramenta fundamental. Ela informa os mecanismos de busca sempre que um novo post é publicado, indexando conteúdo de forma automática e mais rápida no Google. Por fim, o Google Analytics e o Search Console, que permitem acompanhar o desempenho e as visitas do site. Um alerta importante: essas três ferramentas do Google só funcionam caso o domínio próprio tenha sido configurado, como apresentado na aba anterior. A Guia Textos Institucionais é responsável pelas páginas sobre nós, termos e política de privacidade. Não é necessário escrever do início. Ao utilizar este botão, Gerar com inteligência artificial, o sistema cria as 3 páginas automaticamente, adaptadas ao tema do site. Após a geração, basta fazer os ajustes necessários. É importante lembrar de revisar o conteúdo, quando possível, validar a política de privacidade com o advogado, conforme a LGPD. A aba Promoção é útil para quem deseja comercializar produtos ou serviços. Nesse local, é possível cadastrar os seus produtos ou serviços, incluindo nome, descrição e link. Em seguida, a inteligência artificial recomenda esses itens de forma espontânea nos conteúdos do site. Essa é uma maneira eficiente de transformar o conteúdo do site em oportunidades de venda, sem parecer uma publicidade direta. A última aba é Ad Reset. É importante destacar que não será realizada nenhuma ação aqui, pois é uma área sensível. Vou apenas esclarecer a finalidade de cada função. A primeira opção é a remoção personalizada. Nessa opção, é possível selecionar exatamente o que deseja excluir, como, por exemplo, apenas os posts ou apenas os comentários. Trata-se da opção mais precisa. A segunda opção é resetar conteúdo. Essa ação exclui de forma definitiva todos os posts, categorias e tags. É indicada para limpar o conteúdo de demonstração e iniciar uma nova configuração. A terceira opção é resetar layout. Com essa ação, a logomarca, as cores, as fontes e o tema são restaurados ao padrão original. É recomendada quando o visual foi alterado excessivamente e deseja se reiniciar. A quarta opção é resetar tudo. Essa ação exclui todo o conteúdo, layout e configurações. O site é redefinido como se tivesse acabado de ser instalado. Sua utilização deve ser feita apenas em situações específicas, pois as ações realizadas não podem ser revertidas. Todo site necessita de uma identidade visual, como uma logomarca. Isso é feito dentro da opção Layout. No menu lateral, seleciono a opção Layout. Nesta parte superior, acesso à aba Logomarca. Existem 2 formas de adicionar a logomarca. Vou utilizar o recurso Gerar com inteligência artificial para criar uma. É só clicar, e ela começa a desenhar na hora. Veja como a inteligência artificial está trabalhando. Ela constrói a logomarca com base no nome e nas cores definidas para o site. Leva poucos segundos. A logomarca já está pronta. Ela aparece na prévia. Se já possuir uma logomarca em seu computador e preferir usá-la, clique no botão Trocar e selecione o arquivo. O botão de lixeira ao lado permite excluir a imagem caso deseje recomeçar. Como a logomarca gerada pela inteligência artificial está adequada, clico em Salvar logomarcas. Logomarca salva. Um ponto importante é que o sistema criou 2 versões da sua logo, uma clara e uma escura. Ao utilizar o site no modo claro, a versão escura da logomarca é exibida, como mostrado no print, marcado em vermelho. Mas quando ele clica neste botão de tema, aqui do lado, para ativar o modo escuro, a logomarca é substituída automaticamente pela versão clara, que está aqui, para manter a legibilidade no fundo escuro. Essa versão clara é salva ao lado, na opção Logomarca escura, que está marcada em vermelho. O site a exibe automaticamente no modo escuro. O sistema também gera o favicon, o ícone que aparece na aba do navegador. Veja aqui ao lado, é esse pequeno ícone ao lado do nome do site na aba.
Ele ajuda o leitor a identificar o site entre várias abas abertas e é criado automaticamente a partir da sua logomarca. Ainda dentro da opção Layout, acesse a seção Cores para definir a paleta de cores do site. Clique na aba Cores para iniciar a configuração. Para facilitar a compreensão, mostro ao lado uma imagem do site e indico onde cada cor é utilizada. Nas partes superiores estão as cores principais. A cor primária é a mais relevante, pois é utilizada em botões, links e destaques. A segunda forma é digitar o código hexadecimal direto no campo, que começa com o símbolo de cerquilha e tem 6 caracteres. Logo abaixo, cada parte do site tem a sua cor. Esta aqui controla o fundo do topo, aquela barrinha bem no alto da página. Esta, o cabeçalho, onde fica a logomarca. Esta, o menu de navegação com as categorias. Essa cor refere-se ao menu de navegação que contém as categorias do site. E bem do lado de cada cor de fundo tem a cor do texto daquela seção, que é a cor das letras. Aqui, por exemplo, o texto do cabeçalho. Ao lado de cada cor de fundo, há a cor do texto daquela seção, que é a cor das letras. Por exemplo, no cabeçalho, essa cor é aplicada. Uma dica importante é garantir que a cor do texto tenha contraste com a cor do fundo. Caso sejam iguais, o texto ficará ilegível. Configurar uma por uma pode ser trabalhoso, por isso há um atalho, o botão Gerar paleta. Ao clicar nesse botão, a combinação completa é montada automaticamente, com as cores do topo, cabeçalho, menu, fundo e rodapé alinhadas. Depois clico em Salvar para aplicar as cores. Após a escolha, clique em Salvar para confirmar as cores definidas. Agora acesso à aba Fontes. Nesse local, é possível selecionar duas fontes, uma para os títulos e outra para o corpo do texto, utilizando a biblioteca do Google Fontes. Vou alterar a fonte do título para que você possa visualizar o funcionamento. Observe que o preview no topo foi atualizado automaticamente, mostrando como o texto será exibido no site. Abaixo, é possível escolher a fonte do corpo do texto de maneira semelhante. Recomenda-se combinar uma fonte destacada nos títulos com uma clara e legível no corpo. Após selecionar as fontes, é necessário clicar em Salvar. As fontes foram salvas com sucesso. A aba Temas define a estrutura visual do site, ou seja, como os elementos são dispostos na página. Existem diversos modelos prontos. Basta selecionar o que desejar e salvar. Alterações feitas aqui podem ser desfeitas, permitindo testes sem risco de danos. Vou selecionar um modelo distinto para que você perceba a diferença. E o tema foi salvo. O tema foi aplicado. Na aba de Anúncios, localizada no Layout, é possível controlar os espaços destinados à publicidade do site. O Jornal Box oferece dois tipos de banners, os largos, posicionados no topo e entre as seções, e os quadrados, distribuídos entre os postis. Cada um pode ser ativado ou desativado. Para manter o site limpo e organizado, é recomendável desativar o banner do topo e alguns banners largos adicionais, mantendo apenas 2 banners largos e os quadrados ativos. Vou selecionar essa configuração. Observe que os banners desativados ficam com visual mais fraco. Em cada banner ativo, é possível importar a imagem do anúncio do computador ou inserir o endereço da imagem no campo de URL, além de definir o link de destino. Após isso, basta clicar em Salvar. Clico em Salvar anúncios para concluir a configuração. Anúncios salvos com sucesso. Com a estrutura pronta, agora vou criar as categorias, que correspondem às seções do site e aparecem automaticamente no menu de navegação. Vou criar duas para que você compreenda o processo passo a passo. No menu lateral, passo o cursor sobre postis para abrir o submenu e seleciono categorias. Para criar a primeira, pressiono o botão Nova categoria. Dou o nome de CSGO. E clico em Salvar. Agora vou criar a segunda categoria, seguindo o mesmo processo para reforçar o aprendizado. Clico novamente em Nova categoria. Priyanka Onome, Agora League of Legends. E clico em Salvar novamente. As duas categorias foram criadas e já estão visíveis no menu do site automaticamente. Um site requer conteúdo. Vou demonstrar como publicar um post. No menu lateral, selecione a opção Postis. Esta é a área de gerenciamento de postis. É possível criar de 3 maneiras: redigir diretamente, importar de um feed RSS ou utilizar inteligência artificial. Vou apresentar as duas principais, iniciando pela criação manual. Clicarei em Novo Post para abrir o editor de conteúdo. O título vai ser Fúria vence o PGL Major Antwerp em grande estilo. Inserirei o conteúdo do post. Observe que divido o texto em parágrafos curtos e utilizo subtítulos. Isso facilita a leitura no celular e é valorizado pelo Google. Redigirei um resumo atraente, que será a chamada exibida na página inicial. Incluirei a imagem de capa, que será exibida na home e no topo do post. Nesse campo é possível importar uma imagem do computador ou inserir o endereço de uma imagem da internet. Optarei por importar uma imagem do computador. Coloco na categoria CSGO.
Definirei o status como publicado e clicarei em salvar. É importante lembrar que o título tem grande influência sobre o clique. Deve ser claro e despertar interesse. Agora o segundo método, ainda mais rápido. Criar o post utilizando inteligência artificial diretamente por este botão. Clico em criar post com inteligência artificial. Uma janela é exibida. Primeiramente, seleciono a categoria na qual o post será inserido. Depois, digito um tema para a inteligência artificial escrever. Vou pedir um bem do nosso nicho. Em seguida, faço clique em gerar post. Uma mensagem informa que o post está sendo criado em segundo plano. É possível continuar navegando, e quando estiver pronto, o sino no canto notifica. Essa é a maneira mais rápida de atualizar o site. Agora, uma das principais funcionalidades do Jornal Box é a opção de campanhas de inteligência artificial. Ela mantém o site atualizado automaticamente. No menu lateral esquerdo, selecione a opção Campanhas. Uma campanha é um grupo que é gerado periodicamente. Você configura uma única vez e, em intervalos definidos, a inteligência artificial cria novos posts automaticamente, com conteúdos verificados e otimizados para a busca. Existem dois tipos de modo. No modo Feed RSS, é possível inserir uma fonte externa e o sistema reescreve os conteúdos com linguagem própria. No modo Inteligência Artificial, o sistema cria os conteúdos a partir de temas que você fornece. Vou criar uma campanha no modo de inteligência artificial voltada para esse nicho. Inicialmente, defino o tipo da campanha. Nesse momento, selecione a opção de geração com inteligência artificial. Depois escolha a categoria onde os posts vão cair. Vou colocar na CSGO. Em seguida, defino o intervalo, ou seja, a frequência com que a campanha será executada. Recomendo manter o status como rascunho no início, para que você possa revisar antes da publicação. E aqui eu escrevo os assuntos que quero que a inteligência artificial cubra, separados por vírgula. A inteligência artificial analisará cada tema, validará as informações e produzirá matérias completas, incluindo título, resumo e conteúdo. Salvo a campanha. A campanha foi criada com sucesso. Ela já está visível na lista, ativa e pronta para iniciar automaticamente no horário definido. Uma dica útil para iniciantes com sites sem conteúdo é utilizar o botão Gerar em Massa, que cria automaticamente uma campanha para cada categoria ao mesmo tempo. Agora vamos verificar o estado do nosso site, que está online. Observe que ele ainda está com conteúdo mínimo. Foram adicionadas 2 categorias e 2 posts, apenas para auxiliar no entendimento do processo. O Jornal Box oferece um recurso para tornar o site pronto rapidamente. Vou retornar ao painel de controle e importar um conteúdo de exemplo relacionado ao nosso tema. Volto para o painel e acesso as configurações. Nesta aba Informações, no final da página, está localizado o botão Importar exemplo de site. Ele preenche o site com um conjunto de exemplo do nosso nicho, múltiplas categorias, diversos artigos com imagem, comentários e inscritos na newsletter. Clico no botão Importar exemplo de site e espero alguns segundos até que o conteúdo seja configurado. Concluído, o conteúdo foi importado com êxito. Agora é possível observar a diferença no site, que está cheio de conteúdo, com capas nas matérias e uma aparência mais atraente. A página inicial está completa, com matérias em destaque, seções no menu e áreas destinadas a anúncios. Vou abrir uma das matérias para que você visualize a página do post internamente. Esta é a página do post. O título, a imagem de capa e o conteúdo completo, todos organizados de forma clara e agradável para a leitura. Nesta parte inferior há um espaço para comentários, botões de compartilhamento nas redes sociais e uma barra lateral com os posts mais acessados e áreas de anúncio para geração de renda. Finalizamos o processo de criação de um portal de notícias sobre esportes no Brasil. A partir do início, foi possível configurar a conta, definir as informações, gerar a logomarca, ajustar as cores e fontes, organizar as categorias, publicar posts manualmente e utilizando inteligência artificial, ativar uma campanha em modo automático e importar conteúdo de demonstração para tornar o site visível e funcional. Esse é o resultado concluído, disponível online. Caso este material tenha sido útil, é possível iniciar a criação do próprio site acessando o link indicado na descrição. Para continuar recebendo orientações, inscreva-se no canal. Agradecemos a atenção e nos vemos no próximo tutorial.